Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Costura e Cia com Mari. Aqui o meu objetivo é te ensinar a criar suas próprias peças do zero, sem sair de casa e faturar até 5K por mês. Para quem não me conhece, eu sou Maritânia Souza, professora de modelagem, corte e costura. E hoje a gente vai fazer a modelagem de uma linda calça que está na moda e que também é muito ótima nessa época do inverno, tá? E vai te ajudar bastante. Então, a gente vai estar confeccionando a peça do zero. A gente vai começar com a modelagem e depois a gente vai para o corte e a costura, tá? Então não perca nenhuma aula aqui do canal. Bom, eu resolvi fazer essa aula específica com todos os detalhes, porque eu sei que tem muita gente com muita dúvida nessa parte, que é a parte da modelagem da calça, em especial na hora de tirar as medidas do gancho, tá? A gente vai estar utilizando a tabela de medidas, certo? Essa tabela ela vai estar disponível para você no link aqui embaixo, porque você pode estar fazendo para mulher ou para homem, você que escolhe, tá bom? Bom, e como eu recebo muito questionamento a respeito da modelagem de calça, bermuda no geral, aqui eu quero tirar todas as tuas dúvidas. E mais se por acaso ainda restar alguma, eu te peço que deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar tirando suas dúvidas depois, tá bom? Bom, e já vou avisando que essa aula será um pouco longa. E se você já conhece tudo de modelagem, já é expert, já entende, não precisa ficar até o final, tá? Tenho vários outros conteúdos aqui no canal, então você pode deixar essa aula. Mas se você ainda precisa aprender muita coisa e quer ver todos os detalhes que eu vou te passar, fica comigo até o final, porque eu tenho detalhes importantíssimos para te mostrar nesta aula, tá? Eu tenho certeza de que você vai aprender muito e vai sair daqui fazendo o seu próprio molde do zero da melhor forma possível, tá bom? Então bora aqui para nossa modelagem. Bom, quando eu aprendi a fazer, no início não foi fácil. Sabe por quê? Porque quando você começa, parece assim, você nunca viu isso, né? Então, para você é uma coisa totalmente diferente, as palavras, os nomes são diferentes. Então, assim, eu tento simplificar para vocês na língua, assim, melhor possível, tá? Mais simples possível, porque assim fica mais fácil para você poder aprender, tá certo? A gente vai estar modelando, vou estar utilizando uma régua que é essas reguinhas aqui em escala. Algumas pessoas falam, Mari, você tá fazendo roupa de boneca? Roupa de brinquedo? O que que é isso? Não, isso aqui é uma roupa normal, só que no caso o molde a gente faz pequenininho. Se você quiser usar a escala, você pode, não tem problema nenhum. Foi assim que eu aprendi, inclusive, porque o que que eu fazia? Usava escala, fazia um moldezinho pequeno, depois eu ia reproduzir ele maior. Fazia e colava no meu caderno. Tenho até hoje meu caderninho coladinho. E assim eu aprendi muito, tá? Não tô dizendo que é para você usar a escala. Você pode fazer seu molde no tamanho real. Até porque as aulas ficam gravadas e você pode ver e rever quantas vezes quiser, né? Mas quando eu estudei, eu não tinha essa possibilidade. Eu ia para a escola, ia para a aula, estudava e assim, a única coisa que eu podia fazer era anotar no meu caderno mesmo, tá? Hoje, assim, é muito mais fácil. Você tá vendo aqui, daqui a pouco você pode voltar o vídeo, ver novamente, né? Então facilita para você. Então você pode fazer direto com a régua no tamanho real, mas a execução é a mesma coisa. Tá? A única diferença é o tamanho, porque essa daqui se chama escala para costura, ou seja, o 1 centímetro dela é menorzinho do que os outros, mas você vai executar exatamente como eu estou te ensinando. Uma das coisas que contribuiu para o meu sucesso foi isso, pegar exatamente o que a professora me ensinava. Eu não ficava questionando, não ficava perguntando, ai, por que isso, por que aquilo. Eu executava. Se não desse certo, aí eu ia lá e perguntava à professora, mas raramente não dava certo. Digamos que 99% das vezes deu certo, até hoje. E, assim, é o mais importante, porque quando a gente estuda, a gente aprende, a gente vai passar algo para vocês, é porque a gente já tem, né, no caso, já entende, já sabe que isso ali dá certo. Então, tudo que eu vou estar te passando hoje são métodos meus já testados, já modifiquei muitas vezes, porque, de fato, mesmo que eu aprendi que estava certo, mas na medida que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que tem algumas pessoas que têm o corpo assim, outras assim, então você precisa modificar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá?
E isso eu já vou estar te passando tudo junto aqui, que você vai fazer de uma forma que vai ficar perfeita a sua peça. Porque o mais importante é que você consiga atingir seus objetivos, que você seja um costureiro, uma costureira aí na sua cidade, bem recomendada, né? Porque assim você vai conseguir alcançar os seus 5K, tá? E tudo isso que eu tô te falando aqui, pra você colocar na sua mente, eu sei que algumas pessoas vão dizer, tá falando muito. Mas assim, é importante, porque se a gente não decora, se a gente não coloca na nossa mente, dificilmente a gente vai entender que a gente quer aquilo e que é isso que a gente vai aprender. Então, antes da gente aprender, a gente tem que saber o que a gente quer, tem que entender. Por isso que eu tenho que passar tudo isso antes pra vocês, tá bom? Mas vamos à nossa aula prática aqui. E a gente vai estar modelando, como eu falei, eu vou estar utilizando a tabela, tá? Você vai precisar do seu quadril, da altura dos quadris, do gancho, né? A altura do gancho e saída do gancho, comprimento da calça. São o que você vai precisar. Tá tudo aqui nessa tabela, você pode pegar e baixar ou ir lá no Instagram que tem a foto, tá? E aí você vai e se você não... Mari, não dá pra me baixar. Aí vai lá no Instagram que tem a foto. Aí você pega essa tabela pra você. Tá bom? Então, bora lá. Vou baixar aqui a nossa câmera pra você poder assistir a aula. Bom, a gente vai estar utilizando a régua para ganchos e a régua em tamanho normal. E a régua normal, que é essa daqui. Essa régua aqui, ela tem 67 centímetros, tá? E pra você que não sabe onde comprar, eu comprei essa daqui aqui mesmo na minha cidade, mas na internet você encontra, se você quiser, réguas para costura, tá bom? Essa daqui é especial para ganchos e cavas. Bom, na próxima aula, que será a aula do corte, a gente vai estar utilizando um tecido plano. Não estaremos trabalhando com malha, portanto, vamos deixar uma folguinha, né, de vestibilidade. E essa peça também ela já é folgada por si só, tá? E eu estou utilizando a franela, aqui tem 1,5 m de franela, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu tô aqui com uma folha, eu vou dividir o meio dessa folha, já marcando aqui frente e costa, porque eu vou trabalhar um lado frente e outro lado costa, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar já o meio dividido, para ficar bem visível. Essa folha, ela tem que ter, no mínimo, o nosso tamanho, o comprimento da calça, tá bom? Porque você vai precisar colocar sua calça inteira, então ela tem que ter o comprimento da sua calça. Um lado a gente vai trabalhar a frente, outro lado a gente vai trabalhar as costas da nossa peça. Para simplificar para você, a gente vai começar aqui deixando uma margem na parte de cima, tá? Na parte onde seria o cós. Vou deixar uma margem de 5 centímetros, tá? Porque aqui a gente pode aumentar ou diminuir se for preciso, no caso, né? Mas assim, a gente pode precisar dessa margem. Então, vou deixar essa margem aqui. Ok? Deixei essa margem. Por que que eu tenho que deixar essa margem? Bom, a gente começa sempre de cima para baixo, o nosso molde, certo? Que é mais importante para que você tenha um molde aí bem feito, tá? Porque se eu começar de baixo para cima, provavelmente não vai dar certo. Então, o ideal é que você comece o molde pelo lado certo. E aqui eu já vou deixando uma margem, porque a gente trabalha essa margem aqui em cima, tá? Mesmo sem colocar o cós, a gente trabalha essa margem. Agora, eu vou estar trabalhando abaixo dessa margem, daqui para baixo. Por enquanto, eu deixo essa margem de lado, tá? Essa calça, você pode fazer ela com a lateral inteira, ou você pode fazer ela cortada, né? Como eu vou estar fazendo, tá bom? Então, é opcional. Você pode colocar bolso, deixar sem bolso. Então, assim, você pode escolher, e é dentro da modelagem que você precisa aprender isso.
É na modelagem que você vai dar os primeiros pontos, vai colocar a medida correta da sua cliente, tá bom? E se você não sabe como tirar a medida, a aula de medidas vai estar aqui embaixo para que você possa fazer, tá? Se você colocar em prática tudo que eu te ensino, pode ter certeza que em pouco tempo você vai conseguir sair do zero fazendo as suas próprias peças, tá? Em casa. E assim você vai conseguir uma clientela melhor, tá? E com isso, né, a propaganda, o boca a boca, com certeza vai te ajudar bastante e logo logo você vai estar aí com um trabalho de qualidade, né? Nem vai conseguir dar conta do que você faz, né? Do tanto de pedidos que você vai ter. E quando você menos esperar, você vai estar faturando aí seus 5K, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar aqui a altura do nosso quadril. Aí você vai pegar aqui, certo? Vamos pegar a altura do quadril e a altura do gancho, tá? Aí vai estar aqui, tudo nessa tabela, ok? A altura do gancho, no meu caso aqui, 27. E a altura do meu quadril, 20. Então, eu vou pegar aqui e vou marcar na minha linha, dentro dessa mesma linha. Eu vou marcar aqui 20, que é a altura do meu quadril. Ok? Nessa linha, marquei aqui. E vou marcar a altura do meu gancho. Observa que eu peguei começando da minha margem aqui em cima, que é 27. Marquei, certo? Como a gente já vai estar trabalhando frente e costas juntos, então eu já vou deixar marcado aqui bem no meio. Ah, Mari, você fez um molde diferente de outros. Cada vez eu faço diferente, porque eu quero te explicar maneiras diferentes, porque assim você tem opções para você aprender de uma outra forma, caso você não tenha aprendido da primeira forma, né? E é importante que a gente tenha alguns caminhos a seguir, mas que chegue no mesmo resultado. Porque tudo que a gente quer é uma perfeição. Tudo que a gente quer é que esse trabalho seja bem feito, é que você aprenda da forma melhor, né? Porque assim você vai fazer certinho e depois não precisar ficar corrigindo, porque deu errado e tal. Então essa é a melhor forma para que você consiga fazer da melhor forma, tá? Então aqui, tá vendo? Linha do gancho e linha do quadril, tá? Vamos fazer um retângulo, tá vendo aqui em cima nossa linha, né, de margem. Eu vou pegar aqui o meu quadril. Você vai pegar a sua tabela, vai pegar o seu quadril, aí vai ter o seu tamanho aqui, né? Porque eu tenho aqui do tamanho 36 ao 62, e aí você vai escolher qual é o meu tamanho. Ou, se você preferir, você pode tirar as medidas em você mesmo, tá? E saber quanto que dá de quadril. O meu quadril aqui é 96. Então, eu vou dividir por 4, que dá 24. Então, eu vou colocar 24 centímetros, tá bom? E vou marcar aqui, 24. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, aqui na altura do gancho. Eu vou fechar esse retângulo, tá? Aqui em cima eu vou colocar 24. Vou marcar aqui. Pronto. Agora que eu vou descer, como já tenho aqui minhas marcações, né, ó, tá aqui e aqui. Minhas marcações onde que dá, né, a altura que eu preciso. Agora que eu vou marcar quanto que eu tenho que descer aqui? Exatamente os 20 que eu desci aqui, então eu tenho que descer aqui também. Então, eu vou marcar aqui, ó, os 20 e 27. Certo? Então, eu vou marcar exatamente onde que é aqui, para mim não me atrapalhar. 20 e 27. E vou riscar uma linha, fechando este retângulo. Ok? Agora, aqui na parte das costas, você vai fazer a mesma coisa. Então, você vai marcar aqui 24. Aqui nessa altura aqui eu vou marcar também 24. E vou descer aqui, fechando aqui o meu retângulo, né?
27 centímetros e 20 centímetros e marco. E aqui, ó, eu já fecho essa linha aqui. Certo? Então, aqui eu tenho a linha do quadril, L, linha do quadril, e aqui a linha do gancho. Ok? Aqui eu tenho a frente, aqui eu tenho as costas. Frente, costa, tá bom? Só pra gente não se confundir. Agora eu vou marcar aqui o comprimento da minha calça. O comprimento a gente começa lá de cima, tá? Aqui mesmo, onde que começa a nossa... Depois do que a gente deixou a margem, né? E aí eu vou colocar o comprimento. O comprimento da minha calça é 1 metro. Então eu vou colocar aqui 50. Marquei. E vou marcar aqui mais 50. Vai dar exatamente que no final dá 49. Fica um centímetrozinho a menos. Isso aqui eu coloco na barra. Tá? Então, é isso. Eu já tenho aqui o comprimento da minha calça, que é exatamente esse papel inteiro. Tá bom? Aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar a mesma distância do meu quadril, os 24. Pra mim fechar esse retângulo inteiro. E aí eu vou marcando aqui, ó, só para mim poder fechar esse retângulo dos dois lados. 24. Se te restar alguma dúvida, você pode perguntar nos comentários, tá? E vou descer aqui só fechando este retângulo. Ok? Então, aqui eu já tenho, ó, uma parte da calça. E aqui eu tenho a outra. Certo? Tá vendo? Agora a gente só precisa desenhar os detalhes da nossa calça. Agora vamos lá. Aqui a linha do quadril a gente não vai mexer. Aqui a linha do quadril a gente não vai mexer. Aqui temos a nossa linha do gancho, tá? Linha do gancho. O que que a gente vai precisar colocar aqui? A saída do gancho. E quanto que é a saída do gancho? Bom, eu tenho aqui na tabela a minha saída do gancho frente e saída do gancho costa, que você pode estar utilizando. Aqui no meu caso, ó, tenho 4 centímetros para frente e 8 para as costas. Posso utilizar, facilita, né? Não precisa dividir. Mas se você tirou da sua cliente e você não sabe quanto que é, você vai pegar o quadril dela e vai dividir por 20. Por exemplo, o meu quadril é quanto? 96. Então, eu vou pegar aqui 96. Aí, eu vou vir aqui, dividido para 20. Então, eu tenho aqui 4,8, tá? Isso aqui é a parte da frente. E para as costas? Aí, para as costas, você divide para 10. Ou multiplica-se por 2, né? Vamos lá. Dividido. Aí, eu vou tirar esses dois aqui. Colocar 1. Aí, eu tenho 9,6 nas costas. Tá certo? É o mesmo valor do quadril, só que dividido para 10 para as costas. Se fosse homem, aqui nas costas seria 8. Então, eu dividiria por 8, não 80, 8. Por 8, tá? Ok? Só para você saber. E aí, pra frente, é só dividir por 2, né? Aqui abaixo das costas. Tá bom? Aí, eu pegaria esse valor aqui que eu tenho aqui, ó, 12, dividido por 2, que dá 6, que seria a parte da frente, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui o meu valor que é 4, vou colocar aqui na parte da frente, tá vendo? A partir daqui, por isso que eu tenho que definir o que é frente e o que é costa. Eu vou fazer isso daqui, ó. 4 centímetros dessa linha pra cá. Marquei, tá?
Então, a minha saída de gancho da frente é 4 centímetros. E aqui nas costas? Aqui vai ser o dobro, é 8. Geralmente, as costas é o dobro da frente, tá? 8. Marquei. Agora, o que eu vou fazer? Bom, essa calça, ela não tem zip na lateral. Ela só tem um cós, né, que a gente vai colocar e uma costura. A gente vai colocar uma costura aqui na lateral, mas ela não vai ser com a medida da cintura, porque ela é uma calça mais folgadinha, tá? E se fosse, Mari, com a medida da cintura? A gente ia colocar aqui a medida da nossa cintura. Vamos colocar, só pra gente entender como é que faz? A minha medida da cintura é 17. Então, eu vou colocar aqui 17 e aqui 17. Certo? E aí, eu ia trabalhar com essa largura de cintura, tá bom? Que eu tenho. Certinho? Mas, como eu vou trabalhar só com a largura do quadril, eu não vou colocar a cintura. Porque eu não vou estar trabalhando com a largura da cintura, eu vou estar trabalhando com a largura do quadril apenas. Tá certo? Agora, aqui na parte das costas, importante lembrar, você vai subir 3 centímetros. Ah, Mari, eu tenho bastante quadril, sobe 5, por isso que eu deixei uma margem de 5. Se você tiver bastante quadril, ó, pode subir 5 centímetros sem medo. Ah, Mari, vai ficar muito alto o meu gancho. O que que acontece? Eu já tive alunos, inclusive, que fizeram, viram vídeos em outros lugares, em outras plataformas, e foram, Mari, eu fiz por outro lugar, tal. O que que aconteceu? Não fez assim, achou que o gancho estava muito alto, e depois ficou vendo, a calça não sobe direito nas costas, fica mostrando o cofrinho e fica desconfortável, tá? Mesmo que você queira uma calça baixa na frente, baixíssima na frente, você precisa, não pode ignorar essa parte aqui, nas costas, porque senão vai ficar faltando tecido aqui na hora de entrar, sabe? Vai ficar desconfortável na sua parte das costas. Por isso que sempre é importante, de 3 a 5 centímetros, tá? 3 a 5. Então, se você tiver bastante quadril, coloca 5. Se tiver pouco quadril, como é o meu caso, pode colocar 3, tá bom? Aqui já é uma cintura alta, é sim. Mas mesmo assim, a gente pode colocar um cós a mais, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Aqui na parte da frente, a gente não vai subir nada, tá bom? Daqui, a gente vai ligar aqui nessa lateral. A gente vai entrar aqui 1 centímetro. Desculpa. Vamos entrar aqui 1 centímetro. Certo? E daqui a gente vai ligar lá na lateral. Aqui, bem aqui. Ok? Feito isso aqui, a gente entrou aqui 1 centímetro. Agora, você pode usar a sua régua para fazer o gancho, tá? Você vai ligar reto daqui pra cá. Tá vendo onde que a gente entrou 1 centímetro? Então, você vai ligar reto até o quadril. Você vai fazer assim. Ok? Só lembrando que a gente está trabalhando com uma peça larga, né? Por que que ela tá larga? Porque essa peça é soltinha no corpo. E aqui, a gente não colocou a medida da cintura. Se a gente fosse colocar, a gente ia ligar aqui na cintura. Dessa forma aqui, ó. A gente ia acinturar. Não, a gente ia fazer a mesma coisa aqui, só que a cintura a gente ia colocar daqui pra cá, tá? Vou explicar já já. Vamos terminar aqui. Aí aqui eu vou colocar essa régua pra mim fazer meu gancho. Essa régua, ela já tem a curvatura certinha, que dá pra você fazer o seu gancho de uma forma certinha. Ah, Mari, eu não tenho a régua, o que que eu faço? Faz essa forma em forma de C. Não faz muito profunda e nem muito folgada. É aqui que tá um ponto X da questão, que muita gente erra, porque o que acontece? Deixa muito funda, e quando fica muito funda, a calça ela fica entrando e fica esquisita, ou deixa muito rasa e ela fica dando papo, sabe? Quando fica muito rasa,
Aí fica aquela coisa também esquisita na frente. Então tem que ser exato aqui, tipo um C, tá? Você começa reto aqui e vai curvando. Pronto, essa parte aqui da frente está pronta, da calça. Daqui você vai ligar aqui na barra. Mas antes a gente vai terminar a parte da frente pra gente fazer essa parte aqui da barra, que eu vou te explicar, porque temos a largura do tornozelo. Se você quiser deixar mais larga, você deixa. Se quiser deixar mais menos, você deixa, tá bom? Mas antes vamos lá para a parte da frente. A parte da frente também não é difícil, é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Não precisa subir margem na parte da frente, porque a gente já subiu nas costas e a gente só precisa dessa margem nas costas, mesmo com corte na lateral, tá bom? Tá vendo aqui porque que é importante fazer assim? Porque aqui você já tem, ó, a altura certinha. O que acontece? Essa altura aqui, ela tá certinha, não vai dar erro na hora que você for encaixar a sua peça. Essa linha aqui também vai estar certinha, não vai dar erro na hora de você encaixar a sua peça. Porque algumas pessoas têm muito problema na hora de encaixar a peça. O que acontece? Às vezes a lateral não casa, ou às vezes essa parte aqui do meio, que é o entrepernas, né, não casa. Se você fizer desta forma como eu tô te ensinando, pode ter certeza de que vai casar certinho. Mesmo que você diminua aqui, né, na cintura, como eu vou te ensinar já já. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a parte da frente, tá? A parte da frente eu vou fazer reta. Tá vendo aqui essa parte aqui? A gente não vai entrar só 1 centímetrozinho aqui, tá? No meio da frente pra dentro. E vamos fazer isso daqui. Ele vai descer reto, essa régua até o quadril, a linha do quadril, e daqui ela vai fazer a curva. Agora eu vou te mostrar, se você não tem régua curva, como é que você faz. Você vai pontilhando em forma de um C e vai seguindo até o seu quadril, ok? Aí feito isso, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Feito isso, é só você riscar. E assim você tem o seu gancho. Se você colocar a régua, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então, a parte da frente está pronta. Ok? 1 centímetrozinho aqui. Agora, vamos lá. Se você vai fazer a cinturada e colocar um zíper, o que você vai fazer? Aí, agora já é uma outra forma, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar com essa forma aqui que a gente fez. Tá bom? Agora eu tô te ensinando de uma outra forma para que você tenha uma outra oportunidade aí de fazer um outro modelo, tá certo? Aí você vai pegar aqui, daqui pra cá, e vai marcar sua cintura, do meio da frente pra cá. A minha cintura é 17, eu vou marcar aqui, 17. Não é da lateral pra dentro, tá? É do meio pra fora. Aí daqui pra cá. Aí eu vou colocar aqui minha régua, ó. Se você não tiver régua curva, pode ligar com a régua reta. E marquei aqui a minha lateral, tá? Só lembrando que a gente não vai trabalhar com ela com zíper, a gente vai trabalhar com ela com essa lateral inteira, ok? Então, na hora que eu for cortar, na hora que eu for fazer no molde grande, eu não vou fazer essa parte aqui da cintura. Aqui na parte das costas é a mesma coisa. Você vai seguir essa linha aqui, daqui pra dentro, e vai marcar a sua cintura, tá? Do meio pra cá. Então, 17, então eu vou marcar aqui. A cintura termina aqui. Daí, ó, eu fecho essa linhazinha aqui até a minha linha, tá vendo, ó? Viu que eu desci um pouquinho aqui? Aí aqui eu marquei. Isso que ela não tem pence. Se for colocar pence, tem que acrescentar o valor da pence, tá? E aqui eu vou e desenho a minha lateral. Isso aqui é uma calça com cintura, tá? Como eu vou fazer sem cintura, eu vou pegar tudo isso daqui, porque ela precisa dessa folga. Ah, outra coisa, aqui ela tá sem folga de vestibilidade. Coloquei com a medida exata do meu quadril. E a gente precisa deixar uma folguinha, não é? O que a gente vai fazer? A gente deixa essa folga. Eu acabei deixando junto. Você vai deixar aqui 1 centímetrozinho de folga quando você cortar essa peça aqui,
tá? No meio, porque a gente precisa dela uma leve folguinha para não ficar apertada no corpo, tá bom? Porque visto que é uma calça mais folgadinha. Ok, aí agora a gente vai trabalhar a nossa perna, tá? Essa parte aqui de cima está pronta. Agora a gente vai trabalhar aqui embaixo. Aí agora eu tenho aqui a minha tabela, a largura do meu tornozelo. Você pode estar utilizando essa largura de tornozelo, eu vou usar aqui 23. Ou você pode fazer o seguinte, você pode usar a largura da sua boca de calça. Por exemplo, eu não quero uma calça apertada embaixo, ela vai ter que ter um pouquinho mais, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui 23 e vou acrescentar aqui, eu vou acrescentar mais 5 centímetros, tá? Então, ela vai de 23 para 28, certo? Então, 28, aí eu vou dividir, entra um pouquinho de matemática, tá? Aqui na barra, 28 dividido por 2, 28 é o total da minha calça, tá bom? E aí eu vou pegar aqui 28 dividido por 2 e vou colocar aqui. Outro detalhe importante é que você deve marcar o fio da calça, que seria essa linha aqui. Essa linha é justamente essa linha aqui, tá? Então, essa aqui seria o nosso fio, que é a linha do gancho, ok? O nosso fio, para que a gente tenha certeza de que a nossa calça esteja certinha. Se a gente colocar a nossa calça torta na hora de cortar o tecido, o que que acontece? Essa calça não vai ficar boa, não vai ficar legal, tá? Você pode desenhar uma outra linha aqui, dividindo esta linha aqui ao meio. Você pode vir e desenhar outra aqui e colocar fio. Facilita para você, porque daí você não vai cortar fora. Então, você já vai saber, tá bom? Essa barra aqui eu vou dividir. Eu tenho aqui 24, então 24 dividido por 2 é 12. 12, certo? Aqui eu tenho o meio da minha calça. Aqui eu posso riscar uma linha também aqui, traçando esse meio, tá? Até em cima. Que se torna o meu fio. Vamos lá, deixa eu riscar essa linha aqui, que é a linha do fio. Dividir essas duas partes, ok? Vamos lá, até em cima. Tá vendo aqui esse retângulo, antes de eu desenhar a minha perna? Aqui é a mesma coisa, tá? Só lembrando que esse retângulo aqui é a largura do meu quadril, de 1/4 do meu quadril. Então, ó, a divisão dele está perfeita até embaixo, tá bom? Então, isso aqui é o fio do meu tecido, que a gente pode se basear nessa linha. Mas como algumas pessoas ficam com muita dúvida, o ideal é desenhar essa linha aqui no meio, tá? Aí aqui embaixo, a gente tem 14 centímetros de boca de calça, certo? Que a gente pegou de 28 e dividiu para 2. Só que na parte das costas, que a gente está trabalhando aqui a parte das costas, a gente acrescenta 2 centímetros. Então, eu tenho 16. O que que acontece? Eu vou colocar aqui, nessa barra 16. Então, eu tenho aqui o meio da minha calça. Então, eu vou colocar 8 para cada lado. 8 e 16. Que aqui tem que ter 16. Tá? Então, 8 e 8, 16, né? Daqui para aqui, ela tem que dar 16. Daqui, eu vou ligar no meu quadril e daqui eu vou ligar no meu gancho. Ok? Por isso que é importante uma régua grande, nesse momento, para que você consiga ligar com perfeição. Aí, eu vou pegar lá do meu gancho e vou descer e vou ligar exatamente aqui onde eu marquei. Certo? Aqui, vou pegar aqui do meu quadril e vou ligar aqui onde que eu marquei a minha boca da calça. Ok? Aí ficou mais fácil, né? A gente tem o fio do tecido certinho, a gente tem aqui a boca da calça certinha, tá certo? E aqui na frente, a gente vai colocar mesma coisa. Vamos dividir essa linha,
Se a gente temos 24 aqui, vamos dividir 12. Aí aqui eu vou dividir todinho para poder facilitar e a gente ter a nossa linha do fio, tá? 12. Nunca mais as suas pernas de calça vão ficar tortas. Porque eu tenho algumas pessoas que falam, ah, Mari, minha perna de calça fica torta. É só fazer isso aqui. Dividir essa linha ao meio aqui e pronto. Agora você tem aí como se orientar no seu fio. E sua perna de calça vai ficar perfeita. Fio. Ok? Agora, aqui embaixo na barra, lembra que a gente aumentou na frente, nas costas, ficou com 16, aqui a gente vai tirar. A gente aumentou 2 centímetros lá, aqui a gente vai tirar 2 centímetros. Se era 14, né, a nossa barra, então aqui 14 menos 2 vai ficar com 12, certo? Então vou botar 12 centímetros aqui. Só lembrando que aqui é a minha parte do meio. Meio. Então 12. Então 12 dividido por 2 dá 6, né? Então nesse meio aqui tem que ter exatamente 6. Então aqui eu vou colocar 12 e aqui eu vou colocar 0, né? 6 e 12. Tá? Aqui é a minha parte da frente. E vou ligar, mesma coisa do outro. Do gancho. Lá de cima da linha do gancho. Até esse pontinho aqui. Aí aqui na lateral é a mesma coisa. Até esse pontinho. Ok? Eu não sei se dá pra você enxergar já aqui a parte da frente e a parte das costas da calça. Eu espero que sim. Bom, agora a gente vai deixar aqui 1 centímetrozinho, não é a margem de costura, tá? Você vai deixar em volta de toda a sua peça. 1 centímetrozinho, tanto desse lado quanto desse, em volta de toda a sua peça. Por quê? Esse 1 centímetro não precisa ser em cima nem embaixo, tá? Esse 1 centímetro em volta da sua peça, ó, aqui embaixo ela vai dar essa entrada, mas aqui em cima a gente vai descartar essa parte aqui, tá? Porque a gente não vai trabalhar com a cintura, tá? Então ela vai vir ter aqui dessa forma aqui, ok? Por que que eu vou tá colocando esse 1 centímetro? Para você ter uma folga a mais na sua peça. Ah, Mari, eu gosto ajustada no meu corpo. Ok, você pode deixar ela ajustada no seu corpo, que não tem problema nenhum, tá certo? Mas só lembrando, se você for colocar a cintura e ela ajustada, é importante colocar um zíper, senão ela não vai vestir. Você não vai conseguir vestir essa peça. Agora a gente vai fazer um cós à parte, porque a gente vai estar colocando um elástico no cós, tá? E vamos fazer também aqui embaixo um punho à parte, tá certo? É importante que você faça direitinho, do jeito como eu te ensino, para que você consiga fazer da forma correta, né? E não da forma errada, porque acontece muito de a pessoa fazer o molde de um outro jeito e depois você pode até perder o seu tecido, né? E o que que acontece? Aí você tem todo esse trabalho de modelar, porque para quem já aprendeu e quem sabe não é difícil, mas mesmo assim leva tempo, certo? E você anotou as medidas do seu cliente, tudo certinho, e de repente você faz toda a peça, corta o seu tecido. Na hora que o cliente vai experimentar, a calça ficou apertada, ou a calça ou qualquer peça que você está fazendo, né? Ou folgada demais, né? Aí como você se sente? Com certeza você se sente constrangida, né? Ou constrangido, né? Você pode até perder o seu cliente, ou o cliente sair falando de você, falando mal, né? E te queimar no seu bairro. E isso, nossa, isso é muito ruim. Então, o nosso principal objetivo aqui é que você tenha cuidado e atenção
o máximo que você puder, na hora de medir, na hora de colocar as medidas no molde, mesmo que seja as medidas de tabela, tá? Essa atenção na hora de modelar é importantíssima, porque aqui é justamente aqui que você vai conseguir tirar um bom trabalho, uma peça bem feita, tá? Para que essa peça não tenha defeito e você consiga realizar aí, né, os teus objetivos. E como consequência do bom trabalho, você vai conseguir alcançar essa 5K, você vai conseguir ter clientes satisfeitos e com isso ganhar novos clientes a cada dia, certo? Então, a gente vai fazer a nossa parte aqui do cós e vamos fazer o nosso cós, ele vai ser um cós reto. Então, você vai pegar o total do seu quadril. E aí a gente vai tirar uma faixa inteira, tá? Olha, essa faixa eu gosto de colocar com 8 centímetros. Você vai ter 4 centímetros a mais aqui. Porque o 8 dobrado depois dá 4, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu quadril inteiro. Por exemplo, meu quadril é 96 centímetros. Então, eu vou colocar ele aqui, inteiro aqui, tá? Porque eu vou precisar de uma faixa inteira. Só que eu vou acrescentar 2 centímetros por causa da costura. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 8 centímetros, 9 centímetros, porque a gente tem a costura, né? Vamos deixar... Se você quiser deixar a costura no seu tecido, você pode. Se você não quiser, você deixa. Aliás, vamos por 10, que daí sobra. Pronto. 10 centímetros pelo comprimento do seu quadril. Deixa eu colocar 10 aqui. Eu sempre faço isso aqui para esquadrar direitinho. Então, vou colocando 10, 10, 10. Aí, depois eu vou e faço aquele fecho retângulo, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui 50. E agora, eu vou acrescentar mais 40... 48, não, 40 e... é isso mesmo, 48, que é 96, né? 50 mais 48 vai dar 98, como temos 2 centímetros de margem de costura. Ok? Aí eu vou fechar aqui. Vai ser o meu quadril, tá? Porque depois quando eu franzir, ele vai encaixar. Então aqui vai ser cos... quadril mais 2. Aqui o total do meu quadril mais 2, tá bom? Quadril total mais 2. E 10 centímetros, que vai ser aqui onde que a gente vai dobrar. E agora eu vou fazer aqui do ladinho a mesma coisa com o meu punho de calça. Lembra que é 24 centímetros o total? Pois é. Então, eu vou colocar aqui 24. Vou aproveitar essa linha aqui, ó. Colocar 24 e vou fazer a mesma coisa do cós. Vou deixar com a mesma largura. Vou deixar aqui com 8 centímetros. 10 centímetros. Deixa eu ver se é isso mesmo. 24 mais 2. 26. Por causa da margem de costura. Por 10. E fecho o meu retângulo. Então, aqui eu tenho o meu punho. O meu punho da calça, tá? E aqui eu tenho o total do punho, que é 24, porque a gente já circula aqui de frente e costa, né? Só lembrando que aqui eu vou precisar de duas vezes. E esse aqui uma vez só, tá? Ele já está aberto. Depois a gente vai dobrar pra gente poder fazer, ok? Agora a gente quer... Ai, Mari, eu quero botar um bolsinho. Ó, que maravilha. Legal. Tá vendo isso daqui? A gente pode fazer, deixar assim do jeito como está. Nessa parte aqui. E a gente já encaixar aqui um bolsinho, tá? Dessa forma aqui, ó. Do jeitinho como está. A parte de baixo. Lembra que a gente entrou aqui a cintura? Então, só que em vez da gente... mexer, a gente deixa assim. E aqui a gente vai fazer o quê? Colocar um bolsinho. Vai colocar aqui a altura do bolso que você quer. No meu caso aqui, eu não vou deixar ele tão grande, né? Vamos deixar ele com 17 centímetros. Que é essa altura aqui. 17.
Eu vou marcar aqui. Daqui pra baixo, eu vou deixar com 10 centímetros, tá? Você pode deixar com mais ou com menos. Eu vou deixar o meu bolso, total do meu bolso, com 14 centímetros. Então, pode ser com 15, né? Vai vir até aqui. E daqui eu vou ligar pra cima, tá? É importante, se você tiver um papelzinho de seda, vai te ajudar. Vou fazer isso aqui. Pronto, aqui eu espero que esteja dando pra você ver, que esteja visível. Eu vou tirar o meu bolso daqui, tá? Daí, se você tiver o papel de seda, você vai tirar o contorno, tá? Você vai pegar o papel, ele fica bem visível, é muito bom por isso. E aqui, mesmo quando você faz de lápis, você consegue ver. Você vai pegar aqui o seu bolso certinho, ó, na sua calça. E tira todo o contorno. Tá vendo aqui? Já aproveita para deixar com a folguinha, tá? Aqui. E aqui você não esquece de marcar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, vou te explicar agora. Quanto que você vai entrar aqui? De 4 a 5 centímetros, que é a boca do bolso, tá bom? Daí você entra essa medida aqui, de 4 a 5 centímetros. Já não tô falando da linha de cintura, tá? Que já não é uma linha de cintura. Mas você vai entrar aqui de 4 a 5 centímetros. E quanto que você vai descer aqui? Ó, aqui, vamos pôr que aqui seja de 4 centímetros e aqui 17, tá bom? Porque senão não dá pra você colocar a mão, né? E colocar a mão dentro do bolso, tá? Aí você vai dobrar esse papel aqui, dessa forma, certinho, correto? E vai cortar ele com o papel dobrado. Exatamente como ele é, dessa forma aqui. Cortou, ele vai ficar assim, tá? Você vai abri-lo e uma parte aqui vai ser espelho do bolso e esse daqui é a parte de cima do bolso, tá? A parte de cima. O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa partezinha aqui fora, dessa forma aqui, ó. Por quê? Quando você encaixar ele na sua calça, vai ficar assim. Quando você encaixa ele, vai ficar assim. Você vai colocar sua mão aqui dentro, ó, no seu bolsinho, ó. Tá? Essa parte aqui vai se encaixar na lateral e essa parte aqui vai ficar assim. Tá bom? Então, essa aqui foi a parte do bolso. Tô te explicando para que você possa compreender melhor, tá? Vai ficar assim na sua calça. Certinho? A parte das costas tudo certo, agora a gente vai cortar o nosso molde.
Agora a gente tem aqui a nossa parte da frente da calça, a nossa parte das costas e temos o nosso cós e o nosso punho, tá? E ainda a gente tem o nosso bolso, certo? Vai ficar muito linda a nossa calça. Como eu falei, se você quiser, por exemplo, fazer esse molde, depois acinturar ele, colocar aqui um zíper ou na lateral ou na frente, você pode desenhar uma braguilha também, colocar aqui, tá? Essa peça é cintura alta, mas como você vê, ela vai se encaixar certinho aqui na lateral, aqui no meio também, ela vai se encaixar quando você costurar, ó, o entrepernas dela vai se encaixar porque a gente fez tudo certinho, tá certo? Uma observação, eu deixei aqui a margem de 1 centímetrozinho, tá? Tá vendo aqui em volta? Só ficou faltando aqui do lado, nessa parte aqui, porque até aqui ele tem, tá vendo? Aí agora vai ficar faltando aqui. Olha só, quando eu colocar o meu bolso aqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim, tá? Aí eu vou encaixar aqui, ó. Olha que legal. Ok? Espero que você tenha compreendido bastante essa aula. Aqui temos a parte das costas, também deixei uma margenzinha aqui. Essa parte que ficou faltando aqui de margem, eu vou colocar lá no meu molde, na hora do corte, tá? E eu posso colocar aqui também agora. É só eu fazer o seguinte, colar um papel aqui, essa parte que ficou faltando, passar cola aqui e deixar 1 centímetro, que você pode fazer. Creio que eu já vou fazer isso aqui já no molde, ou então eu faço ele separado, porque daí fica melhor, tá? E depois é só você deixar 1 centímetro de margem de costura, só lembrando que é uma peça folgada. Caso você não queira, você não precisa deixar essa margem aqui, tá bom? E agora temos o nosso cós aqui e também temos o nosso punho, ok? Bom, eu sei que foi uma aula longa, mas me diz, o que você achou dessa aula? Você gostou? Comenta aqui embaixo. Ficou alguma dúvida? Porque se ficou, depois eu faço uma outra aula tirando todas essas dúvidas suas, tá bom? Então, deixa o seu comentário aqui embaixo que é muito importante para mim saber se você está gostando, se você está aprendendo direitinho, se não, porque daí a gente vai mudando, vai melhorando cada dia, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, que você consiga atingir todos os teus objetivos, porque o meu principal foco aqui é que você trabalhe em casa, costurando suas próprias peças do zero e fature até 5K por mês. E seja feliz com seus objetivos, com seus negócios, seja uma costureira ou um costureiro aí na sua cidade que faça um trabalho de qualidade, que seja bem renomado, que seja bem procurado, que tenha muitos clientes, porque assim como eu tenho bastante cliente, assim como eu consegui vencer na costura, eu tenho certeza de que você também vai conseguir. Então é esse o meu desejo para você, tá bom? Fica com Deus, até a próxima aula. Tchau!